Gênesis 17:5, porque nós a semana passada falámos sobre os fundamentos da fé. E se nós não tivermos o fundamento da fé, não podemos partir para a fé, porque a fé é a base de tudo na nossa vida. Nós ouvimos muitas pessoas dizerem que têm muita fé, mas como é que elas têm fé se elas nunca ouvem a palavra de Deus? Se elas nunca leem a palavra de Deus? E a palavra de Deus é a base da fé. Eu estava a ouvir a pastora falar sobre fortificação, estava a ouvir a pastora Ana Teresa também falar sobre almas, 2 meses, 2 almas, uma em cada mês. E Deus disse, a semana passada falaste sobre fé. Eu disse, foi o fundamento da fé. Deus mudou o nome a Abraão, sabe para quê? Para que ele fortificasse. Você não está cá. Olha aqui. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Verso seguinte, o 6. E te farei fortificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Deus é que o pode fazer fortificar, porque foi Deus que fez fortificar grandissimamente Abraão, e Deus quer fazê-lo fortificar assim. Deus quer dar frutos na sua vida. Amém? Glória a Deus. Nós vamos continuar com os fundamentos da fé. E depois de nós vermos que Abraão foi-lhe mudado o nome, coloca-se uma pergunta. De onde vem a fé? Onde se origina a fé? Venha comigo para Hebreus capítulo 11, verso 3. Hebreus capítulo 11, verso 3. E diz assim, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Glória a Deus. Aquilo que se vê não foi feito daquilo que é aparente. Aquilo que muitas vezes aparenta que é, não é. O capítulo 11 de Hebreus demonstra a natureza do único tipo de fé aceito por Deus e que triunfará nas piores situações. Nós vemos grandes homens de Deus, que Deus lhes chama heróis da fé. Eles estavam em situações muito más. Na verdade, é uma fé que crê nas realidades espirituais, que leva à justiça, que busca a Deus, que crê na sua bondade, que obedece aos seus mandamentos, que vive segundo as promessas de Deus, que rejeita o espírito deste presente mundo mau e que busca um lar, uma fé celestial. Diga comigo, lar celestial. Sabe, o lar celestial é construído pela fé, é adquirido pela fé. Pastor, mas onde é que começa a fé? No princípio. No princípio, Deus cria os mundos pela fé. Ele creu e Ele falou. Por isso Deus disse, haja luz. E houve luz.
Então fé também está muito relacionado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós declaramos. Todos nós precisamos de fé para sermos salvos. Precisamos de uma palavra de Deus para sermos salvos. Precisamos de ouvir para crer que Jesus veio a esta terra, perdoou os nossos pecados. Precisamos ouvir a palavra para o receber como nosso Senhor e nosso Salvador. E a partir daí sermos salvos. O Salmo 33, verso 6 a 9, diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor, temam todos os moradores do mundo. Porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Deus é um Deus de fé. Deus é um Deus de fé. E Ele quer que os seus filhos sejam filhos de fé. Sejam homens e mulheres de fé. Porque Ele é um Deus de fé. Quando nada existia, Ele creu, Ele acreditou e Ele falou: haja luz, e houve luz. Ao lermos o livro de Gênesis, logo o primeiro capítulo, nós podemos ver que Deus creu. E por isso, Ele creu no coração. E as coisas que Ele falava se materializavam, se manifestavam, aconteciam. Deus usa a fé para fazer tudo. Deus usa a fé para fazer tudo. Nós, filhos de Deus, precisamos de usar a fé para tudo. Quem é que quer prosperar? Quem é que quer prosperidade? Oh, pastor, lá vem a prosperidade. Meu amado, se você não quiser, é problema seu. Mas que a Bíblia fala, fala. Mas que Deus diz como você vai ser próspero, Ele também o diz. Deus diz que lhe deu uma medida de fé e Ele a deu. Porque a medida de fé foi dada a todos por igual. Deus diz a um homem no Velho Testamento, chamado Josué: medita na minha palavra dia e noite, para em tudo prosperares. Então o que é que faz a prosperidade? É meditar na palavra de Deus. Porque quando nós meditamos na palavra de Deus, Deus também coloca no nosso coração nós semearmos. Porque
Porque nós sabemos pela fé que aquela semente vai produzir, porque ela é uma semente lançada em fé. Vocês não estão cá. É melhor eu adormecer, não é? Deus usa a fé para tudo. Deus usa a fé para tudo. A fé é de dentro da natureza de Deus. A fé é de dentro da natureza de Deus. Assim será a minha palavra. Ela não voltará vazia, mas ela sempre fará naquilo para que ela for enviada. Ela é enviada para a cura divina e ela faz. Ela é enviada para a salvação e ela faz. Ela é enviada para a prosperidade e ela faz. Ela é enviada para a transformação de vidas e ela faz. Ela é enviada para a libertação e ela faz. Isaías 55:11 está a aquecer. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz. E eu gosto desta palavra. E prosperará naquilo para que a enviei. Prosperará. Ela prosperará em tudo o que ela enviou. Ela prosperará em cura divina, ela prosperará em salvação, ela prosperará em transformação, em libertação e em abundância na sua vida. Agora, coloca-se outra pergunta. Como vem a fé? Sabe, antes de eu me converter, sempre ouvia muitas pessoas dizerem que tinham muita fé. E eu próprio dizia, eu tinha muita fé. Bem, só que eu tinha fé na coisa errada. Eu tinha fé nas coisas erradas. Eu tinha fé nas imagens, eu tinha fé em, sei lá, tanta coisa. Só que não tinha fé na palavra de Deus. Porque eu não sabia o que era fé. Porque fé é certeza. Fé é convicção. E você só tem certeza, só tem convicção pela palavra de Deus. E muitas vezes ouvimos muitas pessoas dizer, eu tenho muita fé. Qual a sua fé? Sabe, às vezes temos que parar e medir a nossa fé. Porque sabe, fé é medida. Fé aumenta. Fé se acrescenta. Como vem a fé? Ora, era muito mau se Deus, o Deus Todo-Poderoso, nos dissesse que nós tínhamos que ter fé e não nos dissesse como obter essa fé. Romanos 12:13. Romanos 12:3. Porque pela graça que me é dada, diga cada um de entre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então aqui nós podemos ver que cada um, quando nasceu de novo, tem uma medida de fé. Ora, uma medida, nós sabemos que há medidas mais pequenas e medidas maiores. Mas Deus repartiu uma medida a cada um. E essa medida foi Deus que deu. Essa medida é a semente. E uma semente, quando é lançada na terra, ela cresce,
Sabe, muitas vezes pegamos numa cabeça de alho e começamos a tirar os alhos e dizemos assim: puxa, tantos alhos. Todos aqueles alhos são fruto de um dente só de alho. E quantas vezes nós começamos a tirar os dentes de alho daquela cabeça e alguns já estão a sair um verdinho ali por cima. Ele está pronto para produzir mais. Ele está pronto para ser colocado na terra e produzir mais alhos. Venha comigo para Romanos 10:17. Enquanto você procura, diga comigo: eu tenho uma medida de fé que Deus me deu. Então não diga que não tem fé, diga que tem uma medida de fé. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Diga comigo: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A fé só vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe, esta é a única maneira pela qual a fé vem. Não é por pedir, não é por orar, não é por mendigar a Deus por mais fé. Fé só vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não ore por fé, não peça fé, não mendiga a Deus por fé. Ouça a sua palavra, medite na sua palavra, de dia e de noite, e você prosperará em tudo, porque a palavra de Deus o fará vencer a cada passo. Está cá? Qual a área da sua vida que você precisa vitória? Qual a área da sua vida que você precisa vencer? A palavra de Deus tem promessas para todos e para todas as áreas da nossa vida. Claro que se você precisa de cura divina, você não vai meditar sobre prosperidade. Você vai colocar em versículos bíblicos, vai pegar em versículos bíblicos e você vai lê-los, vai meditá-los, vai meditar, vai pensar. Sabe, tudo o que passa por aqui, la tête, tudo o que passa pela cabeça, desce ao nosso espírito. Fé não é da mente, fé não é da cabeça, fé é do espírito. E aquilo que você coloca no seu espírito é aquilo que vem da sua cabeça, dos seus pensamentos. Por isso, cuidado com aquilo que ouve. Cuidado com aquilo que vê. Eu, a semana passada, estava a ouvir um testemunho de um homem, foi ao Sid Roth, que desde muito novo ele começou a ter experiências fantásticas com Deus. Anjos lhe apareceram, coisas assim maravilhosas. E ele servia a Deus fervorosamente. Mas ele começou a ouvir pessoas que não devia de ouvir, coisas que não devia de ouvir.
e se afastou de Deus. Inclusive, ia perdendo a chamada que Deus tinha para ele. Porque cada um de nós tem uma chamada. E um dia estava com esses amigos todos. Deus é misericordioso. Estava com esses amigos todos. Na farra, como se costuma dizer. E de repente, caiu pelo chão fora. E toda a gente pensava que tinha dado alguma coisa, ele tinha acontecido alguma coisa. Chamaram a ambulância. E quando os homens da ambulância vieram, ele acordou e ele disse, não. Isto foi uma visitação de Deus. Eu me vou embora daqui. Eu não pertenço mais a este lugar. Ele não pertencia mais àquele tipo de pessoas, porque ele tinha um novo tipo de pessoas que ele tinha deixado e que Deus o estava a chamar. Por isso, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós pensamos, é aquilo que vai ser transmitido ao nosso espírito. Muitas vezes, Deus intervém sobrenaturalmente em vida de pessoas, mas nem sempre isso acontece. Porque Deus já nos deu a palavra para nós nos guiarmos. Lembre-se, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouça isto. Se a palavra de Deus realmente for ouvida, ela sempre vai produzir fé. Fé sempre irá ser produzida. Porque a palavra de Deus não volta para trás vazia, mas ela sempre faz para aquilo que ela é enviada. A fé começa onde a palavra de Deus é pregada. A fé é o produto do conhecimento e o entendimento da palavra de Deus. Revelação da palavra de Deus. Porque quando você medita na palavra de Deus, a palavra de Deus vai vir ao seu espírito, vai entrar nos seus pensamentos. Por isso Deus disse a Josué, medita na minha palavra de dia e assim farás prosperar o teu caminho, a tua vida, a tua família, a tua casa, tudo. O que é meditar? Não, isso não é meditar. Isso é outra coisa qualquer, não é meditar. Oh, pastor, mas é muito espiritual. Pode ser espiritual, mas atenção que há o espiritual de Deus e o espiritual do diabo. Mas o meditar na palavra de Deus é pensar na palavra de Deus. Porque Deus sabe no dia que você andar a pensar na palavra de Deus, ela vai descer ao seu coração e a fé começa a ser produzida. Ei! Muitas vezes nós cantávamos 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2... Quem é que se lembra da tabuada? Os mais novos agora não. Não precisam. Tem calculadora em tudo quanto é sítio. Telemóvel. Nós não. Tínhamos de fazer tudo à mão e tínhamos de ter tudo aqui dentro.
quando as primeiras calculadoras começaram a aparecer e nós escondíamos, os professores estavam de lá a ver. Hoje não, hoje tem em cima da secretária. E conta feita. Não seja o aluno da calculadora na fé. Não seja o aluno da calculadora na fé. Ainda que hoje nós podemos usar os recursos que temos para ouvir. Você hoje pode ir a conduzir e pode ir a ouvir a Bíblia falada. Pode ir a ouvir mensagens. Pode ir a ouvir louvor. Pode estar em casa a fazer a comida e ouvir a palavra de Deus. Sabe, a palavra de Deus traz revelação à nossa vida. A fé pode crescer como um músculo. A fé pode crescer como um músculo. Há pessoas que têm músculos mais pequenos, menos fortes, e outros têm músculos maiores, mais fortes. Alguns vão para ginásios e vão fazer para que os músculos sejam fortalecidos. Assim, também a fé se exercita. Assim, também a fé se exercita. Sabe, se você não pegar em pesos, quando você for para pegar em pesos ou fazer força, os seus músculos não estão desenvolvidos. E então custa-lhe mais. Mas quando os seus músculos estão desenvolvidos a fazer força, onde você coloca as mãos vai tudo em frente. Quando a sua fé está exercitada, todos os problemas que vierem vão em frente. Saem, deixam, porque a fé tem de ser exercitada. Eu vou lhe dizer algo. O inimigo envia à sua vida obstáculos, situações para travar a sua fé. Quem é que disse? Eu já passei por situações para travar a minha fé. Ei! Quantos já quiseram mover um armário lá em casa? Como é que você fez? Estava sozinho, mas tinha que o mover. Um bocadinho dali, um bocadinho dali. E quando, mais as senhoras, quando o marido chega à casa, a casa está toda mudada. Já o guarda-fato está dali, a cômoda está dali, é tudo mudado. Então isso não foi impedimento para você mudar. Há obstáculos, problemas que vêm à nossa vida
que servem para nós exercitarmos a nossa fé. Não fique parado a dizer que não consegue, que não vai vencer. Não. Diga, em todas as coisas eu sou mais que vencedor, porque Deus já me deu a vitória. E lembre-se disto, a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, e ela não volta para trás vazia, ela faz aquilo para que ela é enviada. Por isso, levante-se no nome de Jesus Cristo. Esse obstáculo, seja um obstáculo familiar, seja um obstáculo do trabalho, seja um obstáculo de doença, seja aquilo que for, levante-se na fé e declare que Deus lhe deu a vitória, que você é um vencedor. Não aclama aquilo que o inimigo mandou, clama aquilo que Deus mandou. Ai, eu não sirvo a Deus porque essa situação é o caminho para você seguir em frente. Essa situação é o caminho para a sua vitória, não é o caminho para a sua derrota, porque você e Deus são mais que vencedores. Deus lhe deu a vitória. Venha comigo para 2 de Pedro, capítulo 1 e verso 1. É tudo 1. 1 e 1 são 2. Deus e eu somos vencedores. Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Alcançaram fé. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Diga, Deus nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Sabe, nós não somos participantes das coisas terrenas, nós somos participantes das coisas divinas. Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Uau! Agora, vamos seguir um pouco mais. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência. Agora leia comigo. Eu também ponho nisto toda a diligência e acrescento à minha fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade. Sabe, no meio de um ataque, você precisa ter paciência. Precisa de perseverar. Precisa de perseverar. E a paciência é perseverança. Paciência é perseverança. Quantos de vocês já disseram para os filhos ou para os netos: não me chateis que eu não tenho paciência? Ou para alguém.
Paciência é perseverança. E diz que somos nós, com toda a diligência, que temos de que acrescentar à nossa fé. E como é que acrescentamos isso? Só acrescentamos pela palavra de Deus. Quando você medita na palavra de Deus, você tem mais paciência. Você tem revelação, você tem discernimento. Quando você não tem paciência, tem inquietude, você pega na palavra de Deus e tem que ter paciência porque tem que usar os óculos. Cântico dos Cantos. Quando você não tem paciência, Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como um unguento derramado é o teu nome. Por isso as virgens te amam. Lava-me, leva-me tu, corremos após ti. Já estou cansado. Isto é falta de paciência. Paciência é estar ali e meditar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia mansamente a águas tranquilas. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então eu fico a pensar e a meditar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No Senhor eu tenho abundância. No Senhor há abundância. Por isso a abundância faz parte da minha vida. Por isso eu sou abençoado. Ao entrar, ao sair, onde eu coloco as minhas mãos, tudo prospera. Porque é isso que Deus diz. E eu estou ali a meditar. Eu estou ali a meditar. E para meditar é preciso ter paciência. Eu acho que é por causa disso que alguns traçam as pernas e ficam assim. Por causa de ver se têm paciência. Não é fé, porque não vem de lá. Vamos continuar. E à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga comigo, a fé cresce. A fé cresce. 2 Tessalonicenses 1:3. Segunda Tessalonicenses capítulo 1, verso 3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo. A vossa fé cresce muitíssimo. Diz Paulo, sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo. Sabe, muitas vezes temos aflições, e o que fazemos no meio da aflição? O que fazemos no meio de uma aflição faz toda a diferença do produto que nós vamos obter, do resultado que nós vamos obter. Porque se no meio da aflição resmungarmos, você nunca resmungou, eu já resmunguei algumas vezes. Sabe o que é resmungar?
Porque é que isto aconteceu? Porque é que isto aconteceu aqui? E isso só me acontece a mim? Nunca ninguém disse isso. Pois não? Graças a Deus, só o pastor. Antes de fazermos isso, as mãos levanto para o meu Rei, a um grande eu sou, a quem eu canto. Pai, obrigado, Senhor, porque Tu, Senhor, no meio da aflição, eu Te louvo, Senhor, de todo o meu coração. Eu Te louvo porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor. Senhor, eu não entendo, mas eu Te louvo, Senhor. Senhor, eu não entendo esta situação, mas eu Te louvo porque eu sei que no meio da tempestade Tu me fazes passar para o outro lado, porque eu vou vencer. Porque a Tua palavra nunca falha. Esta é a parte mais difícil, mas é aquela que é possível também na nossa vida e nos dá a vitória. Amém? E o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Em Mateus 17:20, Jesus diz isto: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Se tiverdes fé como um grão de mostarda. Quantos aqui gostam de caldo verde? Levante lá a sua mão, aqueles que gostam de caldo verde. Você só vê a couve cortada lá dentro, não é? Você sabe que a semente daquela couve, ela tem muitos nomes. Num sítio é couve galega, noutro sítio é couve alta, noutro sítio eu chamo-lhe a couve do caldo verde. Aquela semente é tão pequenina, tão pequenina, tão pequenina. E dizem que a semente de mostarda que ainda é mais pequena que aquilo. O pastor Paulinho Show diz que um dia levou uma semente de mostarda para a igreja para os irmãos verem. E então todos eles fizeram uma passagem, ele pôs em cima do púlpito a semente para os irmãos verem. E uma irmã de mais idade, já não via assim tão bem, aproximou-se mais e quando ela conseguiu ver a semente de mostarda, ela disse: isso foi a semente de mostarda. Mas ninguém viu a semente de mostarda. Que coisa tão pequenina. E diz: se nós tivermos fé como um grão de mostarda, diremos: passa daqui para ali, porque nada é impossível. Fala às montanhas, aos problemas da vida, às circunstâncias da vida. Pastor, ainda não consigo falar à circunstância da minha vida. Medite mais na palavra de Deus e encha o seu coração com a palavra de Deus e essas circunstâncias vão passar. Você vai falar. Sabe? Então nós podemos ver que a fé pode ter uma comparação com uma semente que cresce e produz. Diz que as aves do céu fazem o seu ninho no meio da árvore da mostarda. A fé é uma força espiritual que funciona com poder no mundo espiritual. Ei, olha lá para mim. Olha lá para mim. Aqui luta-se assim. Este é o mundo físico. No mundo espiritual não se luta assim. No mundo espiritual se luta no espírito. E se você não tem músculo no espírito, como vai lutar no mundo do espírito?
Porque a fé é uma força espiritual. E a fé funciona no mundo do espírito. Deus é espírito. E importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Por isso devemos de orar de espírito, de adorar de espírito para espírito. Deus é espírito e usa o poder da fé para mudar as coisas. Quem é que diz Cristo vive em mim? Quem é que diz Cristo vive em mim? Se Cristo vive em mim, se Ele vive em mim, o poder da fé vive em mim e as coisas vão mudar. Diga, o grande eu sou, vive em mim. E dentro de mim, Ele vai mudar as coisas. Quem é que quer? Sabe o que é que Ele vai mudar? Primeiro a si. E depois muda as circunstâncias. Porque se nós não mudarmos, não teremos ação para mudar o resto. Porque Deus nos muda do natural para o espiritual. Porque é o poder do grande eu sou em nós que faz esse milagre, que faz isso acontecer. E quando nós estamos fortes, fortificados no espírito, as coisas à nossa volta mudam. Em 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz os santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito, temos espírito. Nós somos um espírito e também podemos mudar as coisas pela força da fé. Quantos sabem quando o espírito deixa de viver em si? Quantos sabem quando o espírito deixa de viver em si? Estou a ver que muitos não sabem. Quem é que quer saber? Quem quer saber, levante lá a mão. Quando o espírito deixa de viver em si? Quando você morre. Quando uma pessoa morre, o espírito deixa de viver em nós. Não há mais respiração. Também não é preciso mais fé. Por isso Deus deu-nos o espírito de fé para nós usarmos aqui e agora. Porque Ele é o Deus do aqui e de agora. Ele é o Deus deste momento. Ele é o Deus desta terra. Quem é que pode dizer, Ele é o meu Deus? Em João 6,63 diz, o Espírito é o que vivifica a carne. É isso que diz lá? Não. O Espírito é o que vivifica, vírgula. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Repare, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Esta palavra é espírito, é vida. E esta palavra dentro de si, no seu espírito, produz fé. Porque fé é uma força do espírito. Fé não é uma força da carne. Fé é uma força do espírito. E só terá fé quem andar no espírito. Você já reparou que os discípulos, enquanto Jesus esteve nesta terra, Ele enviou-os,
Ele soprou sobre eles o Espírito. Mas quando Ele foi, Ele enviou o Espírito Santo. E eles foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas. E em Judas diz que o falar em línguas, orar no Espírito Santo, edifica a nossa fé. Nós viramos misturadoras. Nós cristãos viramos misturadoras. Oh pastor, eu não sou nada misturador. É. Se você quiser ser um cristão a sério, você tem de ser uma misturadora. Porque você tem de misturar a sua fé com o Espírito. Ou seja, a palavra com o Espírito dentro de si se mistura e produz fé. Se você não fizer esta mistura, não funciona. A fé vem do Espírito, não vem da cabeça. Quantas vezes eu sei que sei no meu espírito que é e a minha cabeça diz-me que não? Não sei se você já passou por isto. Quantas vezes eu sei que sei no meu espírito que é e a minha cabeça me diz que não? Vamos fazer uma experiência. Quantos de vocês estão aqui que eu já soltei uma palavra aqui, que alguém estava a ser curado e você foi curado? Levante lá a sua mão. Levante lá a sua mão bem alto. Olhe aí à sua volta. Sabe, muitas vezes quando eu largo essa palavra, uma pessoa está a ser curada disto, curada daquilo, é porque vem do meu espírito. Vem do Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou um filho de Deus. E com o seu. E são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Mas na minha cabeça vem assim: não me digas nada, olha que ninguém vai ser curado. Você está cá? E você tem de saber que é do seu espírito. Porque é do espírito, não é da carne. Porque a carne sempre luta contra o espírito e não quer fazer aquilo que Deus quer. A carne se quer alimentar daquilo que ela é. Terra. Deus nos criou do pó da terra, por isso somos terra. Por isso alguém orava: Deus, abençoa esta poeirada toda. Mas a bênção está dentro de nós, porque a todo o tempo Deus vive dentro de nós. Ouça, às vezes lemos coisas na Bíblia e não damos importância àquilo que lemos, ou seja, muita importância. Diz a palavra de Deus que nós somos o templo onde Deus habita. Nós somos o templo onde Deus habita. Deus habita no seu espírito. Ele testifica com o nosso espírito. Sabe, a palavra de Deus tem dentro dela a natureza da fé e o poder de Deus mesmo. Em Hebreus 4:12, estou quase a terminar, falta o resto. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz. Ela é viva e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até à divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Sabe, a palavra de Deus divide a alma e o espírito do homem. Em Marcos 11:24, diz assim:
Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede, receber e tê-las-eis. Todas as coisas que pedirdes, que crerdes, que pedirdes, recebê-las. A fé não está na alma, mas a fé está no Espírito. Porque a fé é do Espírito. A fé não é da alma. A fé não é do nosso entendimento. Sabe, o inimigo tem acesso ao seu entendimento, mas não tem acesso ao seu espírito. Porque você nasceu de novo. Se você recebeu Jesus Cristo, você nasceu de novo. Nós podemos ver isso bem em Nicodemos. Nicodemos era um homem da lei, um príncipe da lei, sei lá, um catedrático da lei. Mas ele disse, como é que é? Como posso eu nascer de novo? Jesus disse, não nasce da carne, mas do Espírito. A fé não é do nosso entendimento. A fé é do nosso Espírito. Em Romanos 10:10 diz assim, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. A Bíblia, quando fala de coração, não fala desta maquinazinha que nós temos aqui dentro, que bombeia sangue. Fala do nosso espírito. Coração. Com o coração cremos, com o nosso espírito cremos, não com a nossa cabeça, com o nosso entendimento. É com o coração que se crê. Diga comigo, a fé, diga de novo comigo, a fé vem de Deus. E onde você vai conhecer Deus, aqui, na sua palavra. Conheça Deus na sua palavra. Através da palavra nós ganhamos a salvação. Só quando ouvimos a palavra ganhamos fé para sermos salvos. E todos temos a mesma medida de fé. Quando nascemos de novo. Agora depende de cada um de nós desenvolver mais a nossa fé ou menos a nossa fé. Coloque aqui Romanos 10:17. O grupo pode subir. Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Certo? Então ouça. Partimos da base que todos temos uma medida de fé. Essa medida de fé é nos dada quando nós recebemos Jesus Cristo. Essa é a medida. Mas depois Deus diz, fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu vou tirar ali aquela parte que diz que de sorte
noutra tradução diz que a fé vem. Eu vou colocar: a fé é acrescentada. A fé é acrescentada por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé é acrescentada. A fé cresce por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe, eu vou-lhe perguntar quem é que fica mais, não lhe vou chamar gordo, mais forte no corpo, assim mais cheinho. É aquele que come uma dose ao almoço ou aquele que come 2 doses? Hã? É aquele que come 2 doses. Você diz: oh pastor, não há ninguém que coma 2 doses. Não diga isso, que eu já vi. Assim como o corpo cresce com o alimento, há pessoas que não, que é doença, mas isso é outra coisa, certo? Também a nossa fé cresce pelo nosso alimento espiritual. Agora, se o outro come mais e você come menos, logo a sua fé não é igual à dele. Eu vou-lhe dizer uma coisa: não posso comer pela minha esposa, nem ela pode comer por mim. Por isso não diga à sua esposa: olha, ora por mim. Não, ora você. Leia a Bíblia por mim. Não, lê tu. Fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você precisa de um milagre de cura, mas você quer que a sua esposa ou o seu marido coma por si, ou alguém coma por si. Ok? Então eu vou-lhe dizer uma coisa: quando você tiver uma dor e você for ao médico e o médico lhe prescrever os comprimidos, diga ao médico: médico, ó doutor, toma os comprimidos por mim. Vai funcionar? Não. A palavra de Deus é individual para cada um. Toma a dose que você desejar. Eu vou lhe dizer: aqui não vem em travessas. Vem na medida que você queira tomar. Vem na medida que você queira ouvir. Vem na medida que você quiser. Qual a sua prioridade?